Leitura da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Capítulo 2. Das Finanças Públicas. Seção 1. Normas Gerais. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre: inciso 1, finanças públicas; inciso 2, dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público; inciso 3, concessão de garantias pelas entidades públicas; inciso 4, emissão e resgate de títulos da dívida pública; inciso 5, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; inciso 6, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios; inciso 7, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Artigo 163, inciso 8º. Sustentabilidade da dívida, especificando: a linha A, indicadores de sua apuração; a linha B, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida; a linha C, trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação; a linha D, medidas de ajuste, suspensões e vedações; a linha E, planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8º do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
Artigo 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar, referida no inciso 8º do caput do artigo 163 desta Constituição. Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 1º, o plano plurianual. Inciso 2º, as diretrizes orçamentárias. Inciso 3º, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 165. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Artigo 165, parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Artigo 165, parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1º e 2º deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual
não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 165, parágrafo 9º. Cabe à lei complementar, inciso 1º, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Inciso 3º, dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Artigo 165, parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inciso 1º, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Inciso 2º, não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Inciso 3º, aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Artigo 165, parágrafo 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 13. O disposto no inciso 3º do parágrafo 9º e nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Artigo 165, parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Parágrafo 16. As leis de que trata este artigo devem observar no que couber os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no parágrafo 16 do artigo 37 desta Constituição.
Correção. Parágrafo 17. Para o cumprimento do disposto no inciso 1º do parágrafo 11 deste artigo, o Poder Executivo poderá reduzir ou limitar, na elaboração e na execução das leis orçamentárias, as despesas com a concessão de subsídios, subvenções e benefícios de natureza financeira, inclusive os relativos a indenizações e restituições por perdas econômicas, observado o ato jurídico perfeito. Parágrafo 18. A partir do exercício financeiro de 2026, serão excluídas do limite individualizado do Poder Executivo estabelecido na Lei Complementar de que trata o artigo 6º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, as despesas com precatórios e requisições de pequeno valor. Parágrafo 19. A partir de 2026, o limite individualizado para o Poder Executivo é aquele estabelecido nos termos da Lei Complementar de que trata o artigo 6º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, considerados os créditos suplementares e especiais incorporados ao limite de despesa de 2025 e deduzido do valor correspondente ao limite de que trata o artigo 107-A do ato das disposições constitucionais transitórias, considerado para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual de 2025, corrigido pelo IPCA, nos termos da referida lei complementar. Parágrafo 20. O disposto nos parágrafos 18 e 19 deste artigo não implicará a revisão da base de cálculo dos limites individualizados estabelecidos na Lei Complementar de que trata o artigo 6º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022. Parágrafo 21. A partir de 2027, as despesas anuais da União com precatórios e requisições de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, de que trata o artigo 100 desta Constituição, serão incorporadas gradualmente na apuração da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de forma cumulativa a cada exercício, em, no mínimo, 10% do montante previsto dessas despesas. Parágrafo 22. Para o exercício financeiro de 2026, não será computado na meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias o valor excedente ao limite de que trata o artigo 107-A do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Inciso 1º, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2º, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 59. Correção, artigo 58. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Artigo 166, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: inciso 1º, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2º, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a linha A, dotações para pessoal e seus encargos; a linha B, serviço da dívida; a linha C, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal; ou, inciso 3º, sejam relacionadas a linha A com a correção de erros ou omissões, ou a linha B com os dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 166, parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias do Orçamento Anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da Lei Complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 166, parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1/2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo,
em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165. Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Artigo 166, parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 deste artigo for destinada a estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal, de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo 17. Os restos a pagar, provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12, poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou de Distrito ou do Distrito Federal. Artigo 166, parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimento com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo
166A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de: inciso 1º, transferência especial; inciso 2º, transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo nos termos do parágrafo 16 do artigo 166 e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: inciso 1º, despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas; e, inciso 2º, encargos referentes ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. Na transferência especial a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo, os recursos, inciso 1º, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Inciso 2º, pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira e, inciso 3º, serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4º. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, os recursos serão, inciso 1º, vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e, inciso 2º, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1º do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 167. São vedados: inciso 1º, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4º, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos. Aqui se referem os artigos 158 e 159. A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde,
para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. São vedados, inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º, a utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados nos artigos 165, parágrafo 5º. Inciso 9º, a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 10º, a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, inciso 1º, a linha A e 2º, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Inciso 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar, de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de Previdência Social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249 para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo, vinculado àquele regime, e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. Inciso 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Inciso 14. A criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Artigo 167, parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo seu ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação das receitas a que se referem os artigos 155, 156, 157, 158 e as alíneas A, B, D e E do inciso 1º e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contrapartida. Correção: garantia ou contra-garantia. Parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º deste artigo. Parágrafo 6º. Para fins de apuração, ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3º do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Artigo 167-A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal, de vedação da: inciso 1º, concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 2º, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3º, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4º, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas, a linha A, as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. A linha B, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. A linha C, as contratações temporárias, de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 desta Constituição. E a linha D, as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5º,
realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º deste caput. Inciso 6º, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 7º. Criação de despesa obrigatória. Inciso 8º. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo, referida no inciso 4º do caput do artigo 7º desta Constituição. Inciso 9º. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10º. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Parágrafo 2º. O ato de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser submetido em regime de urgência à apreciação do Poder Legislativo. Artigo 167-A. Parágrafo 3º. O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando, inciso 1º, rejeitado pelo Poder Legislativo. Inciso 2º, transcorrido o prazo de 180 dias, sem que se ultime a sua apreciação ou, inciso 3º, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4º. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º. As disposições de que trata este artigo, inciso 1º, não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 2º, não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Artigo 167-A, parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada. Inciso 1º, a concessão
por qualquer outro ente da federação de garantias ao ente envolvido. Inciso 2º, a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167b. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos artigos 167C, 167D, 167E, 167F e 167G desta Constituição. Artigo 167C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 169 na contratação de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 desta Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Artigo 167d. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento de despesa, e a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita. Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional, de que trata o artigo 167b, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 desta Constituição. Artigo 167-E. Fica dispensada durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3º do caput do artigo 167 desta Constituição. Artigo 167-F. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional, de que trata o artigo 167b desta Constituição, inciso 1º, são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União
para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. Inciso 2º, o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Parágrafo 1º. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Artigo 167-F, parágrafo 2º. O disposto no inciso 2º do caput deste artigo não se aplica às fontes de recurso, inciso 1º, decorrentes de repartição de receitas a estados, ao Distrito Federal e a municípios. Inciso 2º, decorrentes das vinculações estabelecidas pelos artigos 195, 198, 201, 212, 212-A e 239 desta Constituição. Inciso 3º, destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital, produto de operações de financiamento celebradas com finalidade contratualmente determinadas. Artigo 167-G. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Parágrafo 1º. Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2º, 4º, 7º, 9º e 10º do caput do artigo 167-A desta Constituição. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, não se aplica a linha C do inciso 1º do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo a transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Parágrafo 3º. É facultada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação das vedações referidas no caput nos termos deste artigo e até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do parágrafo 6º do artigo 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Parágrafo 1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Parágrafo 2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte.
Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, inciso 1º, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 169, parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos municípios, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1º. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2º. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5º. O servidor que perdeu o cargo, na forma do parágrafo anterior, fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Parágrafo 7º. Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º.